Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário o senhor está me assistindo, o senhor, a senhora, né? E a gente sabe que concurseiro a gente tem aí de todos os níveis, de todas as espécies, não é mesmo? Então, vamos lá resolver aqui algumas questões de revisão, tá? Para sua prova aí que está a caminho, TCU 2026, né? Trataremos aqui, jogo rápido, algumas questões sobre recursos materiais, tá certo? Para quem ainda não me conhece, tá aí, professora Carolina Taquari. Sou professora de administração geral e dentro desse balaio recursos materiais, né, que cai muito aí nas suas provas de concurso. Também professora de administração pública e para bancos atuo com vendas e negociação, atendimento ao público, tá certo? Então vamos lá resolver questões. Trouxe aí questões, tá, de 2025, Banca CESP, né, que é a sua banca desse edital de agora. Vamos lá, fala o seguinte, eu já vou direto para a questão, tá? A tipologia, só antes aqui fala o seguinte, com relação à administração de recursos materiais, vamos julgar o item. Ele fala assim: a tipologia escolhida para a classificação de materiais pode ser flexibilizada em função da dinâmica e dos processos organizacionais? E aí, cara aluno, o que você responde? O examinador está falando o seguinte: cara aluno, concurseiro, concurseira, a tipologia trabalhada dentro da classificação de materiais, a tipologia escolhida para a classificação de materiais, ela pode ser flexibilizada em função da dinâmica e dos processos organizacionais? E aí? Pode, minha gente. Tá certinha essa questão e eu ainda trouxe mais para os senhores. Isso aqui está falando, tratando do que eu costumo dizer, chamar em sala de aula do nosso querido PAF, tá? O que é o PAF? PAF são os atributos de materiais. O PAF trata de praticidade, tá? De abrangência e flexibilidade. E o que é isso dentro da organização? Praticidade é você ser prático, você ser simples, ser ágil na sua forma de fazer lá a catalogação dos seus produtos, a classificação dos seus produtos. Por exemplo, chega um estoque de canetas, né? Você precisa ser prático, saber que aquela caneta, toda caneta azul, por exemplo, é 1.1, sabe? Que a caneta vermelha talvez venha como ponto 1.2 ou 2.2. A caneta verde já é 3.3. Então, 3.3/4 é a caneta de ponta fina, tá? Então tem todas essas nuances, esse destrinchamento dentro de recursos materiais, tá? Então precisa ser prático para modo que qualquer um que olhe, visualize, bate o olho dentro ali daquele lugar, saiba do que está se tratando, tá? Então precisa ser prático, simples, ok? Flexibilidade. A gente sabe que uma organização que é flexível, ela sai na frente, né? Diferente de uma organização que é uma muito burocrática, engessada demais. Aquela organização que tem uma flexibilidade, que atua de acordo com as mudanças, né, com que o tempo vai nos trazendo, essa organização dispara na frente. E foi o que nosso examinador trouxe. Né? Ele pergunta se a tipologia escolhida para a classificação de materiais pode ser sim flexibilizada em função da dinâmica, dos processos organizacionais ali dentro daquela repartição, daquela organização. E sim, pode sim, tá? Tá lindinha. E a abrangência é você, de forma ampla e geral, né, colocar tudo o que tem dentro daquela administração numa classificação e fazer classificação ali de itens, de parte financeira, do que é estrutural, do que é físico, do que não é, tá? Então é você realmente trabalhar com tudo dentro dessa organização e fazer uma classificação de todos esses itens. Então, questão certíssima, tudo ok. Simbora. Próxima questão fala o quê? No que diz respeito à administração de recursos materiais, ainda cita licitação, convênios e parcerias, julgue o item. Na gestão de materiais, a Banca CESP adora classificação XYZ, classificação ABC, tá? A gente vai ver isso aqui. Então vamos lá. Na gestão de materiais, a classificação XYZ, ela é utilizada para avaliar o grau de imprescindibilidade do item de material em atividades na organização, associando-se à análise qualitativa quanto à relevância do item na rotina organizacional. E aí? Essa questão está certa também, tá? E eu trouxe aqui para vocês um resuminho, ó.
do que se trata a classificação, né, XYZ. A classificação, em resumo geral, ela realmente é isso, tá, gente? Ela vai atrás daquilo que é imprescindível para a organização, tá certo? Aquilo que é criterioso, aquilo que se faltar, dá BO. Aquilo que não pode, de forma alguma, faltar na minha administração pública para fazer o meu produto ou o meu serviço, tá? Se faltar tal material, zica tudo, não dá certo. Por exemplo, uma receita de bolo, você vai fazer um bolo. Você pode até faltar alguns ingredientes, mas eu creio que ovo não pode faltar. Farinha não dá para ficar sem também, entende? Então é por aí, tá? Ela tem os itens de maior criticidade, aquilo que se faltar, acabou. A gente trabalha muito isso em questões hospitalares, né? Que se faltar, por exemplo, luva, não tem como o médico entrar numa cirurgia. Se faltar máscara, né? Acabou, não tem condições, tá certo? Então tá certinho. E quando o examinador, que o CESP adora umas certas palavras diferentes, quando ele diz imprescindibilidade, é aquilo que realmente é imprescindível, que não pode deixar de existir dentro ali da minha organização, do meu serviço, do meu produto, tá certo? Trouxe o esqueminha aqui para os senhores, deem uma lida, tá? Tira print se for o caso e leva para sua prova, tá certo? Vambora, simbora, simbora. Próxima questão. A respeito da gestão de recursos materiais nas organizações, julgue o item subsequente. Amplamente utilizada na gestão de estoques, a curva ABC ela é uma ferramenta de categorização cujos itens da classe A são os mais importantes. O da classe B tem importância intermediária. O da classe C são os menos importantes em relação ao impacto financeiro ou operacional. E aí? Certinha, tá? Trouxe também um esquema para os senhores. A classificação ABC ela é justamente isso aqui. É importante ressaltar para os senhores, enquanto lá na classificação XYZ ela é crescente, tá? A nossa aqui ABC ela é decrescente, justamente do item A, B, C. O item A é o item de maior importância, tá? O item B intermediário e o C menos importante. Por isso esse declínio, por isso ela é decrescente. O examinador traz isso em dia de prova, tá? Ele às vezes só te pergunta e ele troca. A ABC é crescente? Ou a XYZ é decrescente? Se o senhor, senhora, já for para a prova sabendo esse esqueminha, o que é decrescente e o que é crescente, o senhor já está um passo à frente e muitas vezes a gente nem precisa ser doutor, né, para fazer prova. A gente só precisa saber fazer as provas, né, saber resolver a questão que o lindo do examinador está ali nos pedindo, certo? Então, questão certíssima, trouxe um resuminho, os senhores deem uma lida, tá certo? Tá aqui para que fique mais claro na mente de cada um de vocês. Próxima questão. Fala o seguinte, que acerca da administração de recursos materiais e patrimoniais, vamos julgar o item. A principal finalidade, minha gente, do setor de administração de recursos materiais na empresa é controlar, a principal finalidade do setor de administração de recursos materiais é controlar o fluxo de entrada de materiais? O que vocês acham? Errada, né? É muito mais do que isso. Tá certo que ela faz isso, ela controla sim o fluxo de entrada de materiais, mas dizer que a finalidade dela, né, principal é isso? No way, jamais, né? Vamos lá. Trouxe aqui, segundo grandes autores que a gente tem aí como referência, cito para os senhores o Marco Aurélio Dias e Adalberto Chiavenato, né, que a principal atividade do setor de recursos materiais é garantir o abastecimento contínuo, né, que não falte material dentro desse estoque, né, e fazer com que de forma eficiente a atuação desses meios, desses produtos que eu tenho ali dentro, sejam necessários para o funcionamento perfeito da empresa, tá ok? Segundo a ENAP, a gente fala também o seguinte, ela fala o seguinte, que o objetivo principal, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, o aluno precisa entender o maximizar o uso dos recursos, tá? Dos meus recursos materiais na organização, evitando possíveis desperdícios. Outra coisa, Paulo Sérgio fala o seguinte, principais atividades, todas as etapas do ciclo do suprimento, claro, né, o supply chain ali que envolve
todo o complexo da cadeia de suprimentos, né? Desde o planejamento, claro, até a sua distribuição final, né? Essas atividades visam garantir, minha gente, que a organização tenha materiais, sim, tá? Certos na qualidade certa, na quantidade certa, no momento certo, tá? E ao menor custo possível. É isso, tá bom? Então, a administração de materiais, ela envolve um mundo, ela é muito mais do que simplesmente a finalidade ali de controlar o fluxo de entrada desses materiais, tá bom? É isso. Encerro com os senhores aqui, tá? Por hoje é só, pessoal, a gente se vê em breve, tá bom? Qualquer dúvida, chama a professora aqui no embaixo aqui. E acompanhe também a gente aí no Instagram e YouTube, tá certo? Vou trazer mais questões para os senhores de revisão, bate-pronto, aquela coisa rápida para ter memória mais ativa de curto prazo. Até breve!